Bem-vindos a mais um encontro promovido pela comunidade Bahá'í de Nova Betânia. Hoje o tema será Destino e Livre-Arbítrio, que o nosso querido amigo Jorge Guerreiro gentilmente aceitou apresentar. Bom, queridos amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma oportunidade, só vejo... Então, o tema é Destino e Livre-Arbítrio, né? Aquela velha questão humana, religiosa, filosófica, de que, afinal de contas, o resultado das nossas vidas estão pré-traçados ou nós temos escolhas que influenciam os nossos destinos, né? Isso realmente é uma questão antiga da humanidade e eu vou começar dizendo apenas que, do ponto de vista Bahá'í, predestinação é algo... na fé Bahá'í existe predestinação e destino, né? Predestinação é como se fosse um planejamento de parte da nossa vida que ocorre no mundo espiritual. E o destino é aquilo que ocorre materialmente nesse mundo fenomênico, né? Abdu'l-Bahá fala que existem duas espécies de destino. Ele fala que um destino é condicionado a eventualidades, e ele dá um exemplo. Ele fala, é comparado ao seguinte caso. Há óleo ainda na lâmpada, mas vem um vento muito forte e a apaga. Quer dizer, aqui Abdu'l-Bahá está querendo dizer o seguinte: a duração de vida de uma pessoa, né, de acordo com o DNA, uma série de condições, vamos falar assim, ele pode ter, na comparação com o óleo na vela, se... É claro que essa é daquelas velas antigas, a gente vai mostrar a foto daqui a pouco, que tinha uma quantidade grande de óleo e, à medida que o óleo vai queimando, vai acabando a vida da vela. A mesma coisa para um ser humano. Em média aqui, o ser humano está programado para viver 80 anos, vamos dizer. É claro que uns estão a 100, outros menos, né? Mas, mesmo que esteja com bastante óleo, aí tem um destino que é condicional. Se bater um vento forte, independente de haver óleo na vela, essa vela pode apagar. E aqui que Abdu'l-Bahá fala, esse é o destino condicional. A condição que ele está falando aqui é o vento, né? Que é prudente evitá-lo, proteger-se contra ele, ser cauteloso e moderado. Aí ele fala, o destino pré-traçado, porém, semelhante ao esgotamento do óleo na lâmpada, não pode ser alterado. É imutável e impreterível. Tem de acontecer. Certamente a lâmpada haverá de se apagar. Ou seja, mesmo que não venha um vento, quando acabar o óleo da lâmpada, né, ele já está pré-determinado. Aquela lâmpada não vai mais dar sua luz. Então, existe um que a gente pode tomar alguns cuidados e outros que é predestinado. E essa é a visão geral de destino na fé Bahá'í, né? Que existe uma parte da nossa vida sobre a qual nós não temos controle e tem uma parte, principalmente no que diz respeito ao comportamento ético do ser humano, que nós temos uma escolha, que nós temos uma participação importante, né? Então, Abdu'l-Bahá diz, assim para esta lâmpada, o destino decretado é que o óleo queime e se consuma. Então, quando acabar o óleo, eis aí o destino. Com relação ao destino irrevogável, né, Abdu'l-Bahá também chama de duas maneiras isso. Ele fala que um é irrevogável e o outro é impendente. Impendente quer dizer aquele que a gente pode ter alguma influência nisso. E numa carta, né, Abdu'l-Bahá, que isso consta de seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, esse texto é de Bahá'u'lláh, perdão, na verdade, ele está falando para uma mulher: sabe tu, ó fruto de minha árvore, que os decretos do soberano determinador com referência ao destino e à predestinação são de duas espécies. Ambas devem ser obedecidas e aceitas. Uma é revogável,
A outra é, segundo a terminologia dos homens, impendente. Uma é irrevogável, a outra é impendente. Aquela, quer dizer, a irrevogável, todos, sem reservas, têm de se submeter, já que é fixa e determinada. Deus, porém, pode alterá-la ou revogá-la. Só que vejam a consequência disso, que Bahá'u'lláh tem um tipo de destino que dá até para modificar. É aqueles que a gente chama de milagres. A gente vai ver num slide a seguir um texto relativo a isso também. Mas Bahá'u'lláh comenta: como o prejuízo que deve resultar de tal alteração será maior do que se o decreto tivesse ficado inalterado, todos, pois, deveriam, de bom grado, aquecer naquilo que Deus ordenou e a isso anuir com confiança. Então, esse é o conselho que Bahá'u'lláh dá, né, para a gente não pedir, tem outros textos que ele fala, não pedir aquilo que ele não deseja para nós, e ele até fala, olha, está no poder de Deus a alteração do curso natural das coisas, que é aquilo que Abdu'l-Bahá define como predestinação e destino, ele fala que é a relação natural entre as coisas, né? Essa alteração acaba dando prejuízos maiores do que a aceitação. O decreto que impende, entretanto, é tal que oração e súplica podem conseguir. Esse é um que nós, quantas vezes nós não pedimos orações e não é com referência a um decreto, por isso que a gente como não tem certeza, né, Bahá'u'lláh orienta a gente a sempre, quando orar, pedir a Deus, falar, olha, eu gostaria que fosse isso que acontecesse, mas seja feita a sua vontade e não a minha, porque você sabe o que está fazendo. Aí Bahá'u'lláh diz, permita a Deus que tu, que és o fruto da minha árvore, e os que a ti se associam, possam ser protegidos de suas más consequências. Então, por exemplo, você está no meio de uma tempestade, estou tendo aqui o exemplo do Bab, quando ele fez a viagem dele em peregrinação para Meca, na companhia de Qudus. Vem uma tempestade avassaladora. O Bab fez orações e essa tempestade passou. Com relação a milagres, ou seja, querer mudar o destino das coisas. Bahá'u'lláh fala isso, isso é uma tradução provisória, tá, de uma obra de Bahá'u'lláh, é uma epístola que ele chama de Livro do Rio. Bahá'u'lláh dá o exemplo da nossa vida como se fosse um rio, né? E esse rio ele desce poderosamente no seu leito. A nossa vida é como tem esse leito do rio, é como se ela tivesse pré-traçado. Essa quantidade de água, esse fluxo de vida, ele vai passar por curvas, por pedaços cheios de rocha ou de mato, né? Enfim, ele tem um curso para seguir. E aí Bahá'u'lláh faz uma metáfora nessa epístola. Ele fala, observa ainda que fosse uma pessoa poderosa bloquear este rio e controlar seu curso por meio de sua autoridade e poder soberano, aí ele vai falar do resultado se alguém fizesse isso. Quantas casas e moradias, em consequência, seriam arruinadas e quantas pessoas morreriam afogadas, ainda que, ao mesmo tempo, certas terras áridas que há muito sofriam com a falta de chuva seriam irrigadas, obteriam uma vida nova e maravilhosa e apareceriam vestidas com uma nova e fabulosa vestimenta. Quer dizer, Bahá'u'lláh está dando um exemplo que alguém que pudesse, por acaso, querer aguar uma certa outra área, né, que não está sob a influência do rio, colocasse essa barreira, tivesse esse poder de colocar essa barreira, tudo bem, até iria aguar e daria frutos verdejantes e tudo mais nessa pequena região. Mas levaria uma desgraça, né? Porque casas seriam arruinadas, pessoas morreriam afogadas, né? Então essa seria a consequência. Aí Bahá'u'lláh fala, da mesma forma, pondera sobre os mistérios do decreto divino e do destino.
Tudo que apareceu ou aparecerá é como este rio. Cada coisa se move ou repousa em seu devido lugar. Mas se algo contrário a este fluxo natural de eventos é manifestado, a ordem do mundo se torna gravemente perturbada. Afinal de contas, o leito do rio, esse fluxo natural de eventos que Bahá'u'lláh está falando, foi determinado por Deus mesmo. E quem poderia influenciar nisso seria o próprio Deus. Mas como ele criou as leis desse mundo assim, as consequências poderiam ser piores do que os benefícios. Abdu'l-Bahá, na resposta a algumas perguntas, ele dá um outro exemplo que dá para a gente ter uma ideia de como que as coisas são movidas. Ele diz: o homem assemelha-se a um navio impelido pela força do vento ou do vapor, sem a qual não pode em absoluto se mover. O leme do navio, entretanto, dirige-o para um lado ou para o outro, enquanto a força motriz oriunda do vento ou do vapor o impele na direção desejada. Se for dirigido para leste, irá para leste. Ou se for dirigido para o oeste, para ali irá. Esse movimento não provém do navio, mas do vento ou do vapor. De modo semelhante, em toda ação ou inação do homem, seu poder deriva do amparo de Deus. Mas a ele próprio cabe a escolha do bem e do mal. Nós podemos enxergar essa afirmação de Abdu'l-Bahá como um resumo da visão Bahá'í sobre o destino. Quer dizer, o próprio movimento do homem, a Bahá'u'lláh, por exemplo, fala isso no Livro da Certeza. O próprio movimento do homem depende da vontade primordial, do Espírito Santo, do Verbo de Deus, né? Do manifestante de Deus. Sem ele, nada teria movimento, não teria vida. Né? Movimento é vida. Mas quem leva o barco para o lado direito ou para o lado esquerdo é o próprio homem. Aí entra a vontade própria do homem. Tá? Que Abdu'l-Bahá chama isso de escolha do bem ou do mal. O exemplo de ir para a direita ou esquerda seria o bem ou o mal. Né? Então, esse poder está nas nossas mãos. Esse poder está na mão do ser humano. Né? Importante, Abdu'l-Bahá fala em 3 tipos de caráter que nós, seres humanos, todos os seres humanos têm. Um ele chama de nato, quer dizer, que vem com a nascença, com o nascimento. Né? O outro herdado, que é familiar, também vem com o nascimento, em certo sentido, mas ele vem da família. E o outro que é adquirido, que é a nossa experiência na vida, no dia a dia, e que é adquirido através da educação. Explicando o primeiro, Abdu'l-Bahá diz: por exemplo, se observarmos um grupo de meninos pertencentes à mesma família, nativos do mesmo lugar, até estudando as mesmas lições na mesma escola e sob a orientação do mesmo professor, sujeitos a idênticas condições de clima, vestuário e alimentação, verificaremos que ainda assim, alguns deles se distinguirão nas ciências, enquanto outros mostrarão uma habilidade apenas média ou até muito inferior. Disso deduzimos que existe na natureza original uma diferença de grau, bem como uma variação na capacidade e no mérito dos homens. Tal diferença não implica no bem e no mal, é simplesmente uma diferença de grau. Ou seja, ninguém pode ser cobrado por ter uma condição de sapiência ou de inteligência, né? Vamos falar aqui inteligência mental, porque hoje existem infinitos tipos de inteligência, mas uma inteligência mental porque a minha inteligência é inferior à inteligência de outras pessoas. Eu não sou culpado por isso, já nasci assim. É uma questão de grau, senão isso não é culpa. Com relação ao outro tipo de caráter, adquirido. A variação, esse sim, nós temos influência nele, tá, gente? Por isso que eu vou pedir atenção a ele.
A variação nas qualidades, de acordo com a cultura ou a educação, é, entretanto, muito grande, é de fato imensa sua influência. É por seu intermédio que o ignorante adquire conhecimentos e o covarde valor. Assim como o ramo torto se endireita mediante cultivo, a fruta azeda, amarga das montanhas e selvas torna-se doce, deliciosa, e a flor de 5 pétalas vem a ter centenas. Aqui é a educação do jardineiro, né, que mexe com o mundo vegetal. Graças à educação, os povos selvagens tornam-se civilizados e até os animais se domesticam. De suma importância é, pois, a educação. Como no plano físico as moléstias são extremamente contagiosas, também o são as qualidades de coração e espírito. A educação tem influência universal. As diferenças por ela causadas são muito grandes. Ainda falando sobre o papel da educação. Se alguém afirmar que a variação em capacidade existente entre os homens explica a diferença de caráter, refutaremos tal asserção, pois não há somente a capacidade natural, mas também a adquirida. A primeira criação de Deus é puramente boa, porque o mal não existe na criação divina. É da capacidade adquirida que surge o mal. Fala, além disso, uma bênção especial é concedida a certas famílias e gerações, como, por exemplo, no caso de Abraão, pois todos os profetas dos filhos de Israel são de sua descendência. É uma bênção conferida por Deus a esta família, e que se estende a Moisés por parte do pai, bem como a mãe, a Cristo, pela linhagem materna, e também a Maomé, ao Bab, e todos os profetas e santos manifestantes de Israel, por serem todos descendentes de Abraão. Então, veja que família, esse é um caráter herdado, né, que alguns, teoricamente, era para ser conferido para todos descendentes de Abraão, mas, obviamente, alguns, pela sua escolha entre o bem e o mal, se desviaram, perderam essa bênção. Evidentemente, pois, há um caráter herdado, tanto assim que se o caráter de alguém que pertença fisicamente a certa linhagem não se mostrar digno desta linhagem, não será ele considerado, espiritualmente falando, membro da família. Abdu'l-Bahá dá outra maneira de nós enxergarmos a nossa influência no nosso destino, né? Ou seja, o que é destino, o que é livre-arbítrio, né? Seria o nosso tema geral. Abdu'l-Bahá diz: ouçam, meus filhos, a alma humana deve ser comparada a um tecelão. A vida humana é a coisa tecida. O tecido, o corpo humano, principalmente o cérebro, é a ferramenta, o instrumento com que se faz a tecelagem. Deus, Senhor, o mestre das obras, prepara o tear, que é a urdidura para o tear. O meio humano ou o ambiente com o chão. Fios do destino. O tempo, os pais, a religião, a nacionalidade, as qualidades da sociedade, isto é, de pessoas talentosas e etc. Quer dizer, então, para nós, a nossa vida é como se fosse esse, no caso aí, um tapete, né? Um tecido que está sendo feito. E Abdu'l-Bahá está dizendo o seguinte: nós, na nossa vida, nós já recebemos o tear, né? Já vem a urdidura, que são esses fios, num determinado sentido, aí, vamos dizer, vertical, isso, né? E qual é o nosso papel como tecelão, né? A alma humana como tecelã? Nós podemos fazer da nossa vida uma bagunça, né? Podemos misturar todos esses fios aí, ou podemos fazer dela uma arte, né? Esse é o poder nosso do livre-arbítrio. Isso está em nosso poder.
Abdu'l-Bahá ele dá outro exemplo, ele fala que vai dar um exemplo mais moderno. Parábola do trem. Ó filhos do Ocidente, também lhes dou uma parábola moderna. A herança ou o instinto é a via sólida e imóvel pela qual o trem da vida deve viajar. Mas o engenheiro, a alma que dirige a máquina, pode voltar e ir para a frente, pode ir rápido ou devagar, pode passar para outras pistas, parar nas estações principais ou pequenas, ou pular, e observa ou não os regulamentos técnicos comerciais. Veja que lá atrás o que Abdu'l-Bahá quis dizer é o seguinte, quer dizer, nós não escolhemos a família que nós nascemos, o país, o lugar, né? Nós nascemos já sob uma série de coisas predestinadas, tá? Mas nós podemos fazer da nossa vida uma arte, como no exemplo anterior. Aqui também nós temos traçados uma série de coisas do nosso destino que são como esses trilhos fixos, eles são imóveis, né? Mas, como controladores desse trem, como o engenheiro, o maquinista do trem, né? Ele compara a alma, esse engenheiro tem algumas decisões. Ele pode acelerar o trem, ele pode reduzir, ele pode parar numa estação, ele pode desviar o curso, ele pode ir para outra direção. E ele pode seguir os regulamentos técnicos ou não. Quer dizer, no caso da nossa vida, nós podemos seguir as leis de Deus ou não, né? É claro que aquilo que nos leva ao bem, quando Abdu'l-Bahá fala que nós temos a escolha entre o bem e o mal, a balança para nós do que é o bem são as leis de Deus, né? As leis que os manifestantes de Deus trazem para a sua época, né? Esse é o caminho, que se nós o seguirmos, e aí nós temos livre-arbítrio para seguir isso, aí nós vamos dar o melhor destino para a nossa vida. Que Abdu'l-Bahá chama isso de harmonia entre vontades. Livre-arbítrio a gente deve entender como a vontade do homem, tá? E a outra vontade, obviamente, é a vontade de Deus, que dá origem a tudo, que sustenta inclusive a vontade do homem, mas que por uma misericórdia divina permite ao homem de fazer suas próprias escolhas. Então, Abdu'l-Bahá diz que existe no homem uma harmonia, uma serena harmonia interior. Enfim, a unidade entre acontecimentos livres e não livres, entre vontade consciente e inconsciente, que é o desejo. Assim, se desenvolve uma harmonia entre a vontade humana e a vontade divina, ou melhor, a unidade da vontade humana de ação com a eterna vontade de Deus, resultando em paz de espírito para o homem, seu maior e mais valioso tesouro na terra. E ele acrescenta em outro texto aí: nossa missão está entre a vontade e o dever. Só Deus pode julgar e medir a responsabilidade de nosso livre-arbítrio, trazido por herança ou instinto, e exigido de nós como dever. Isso ele fará em sua justiça eterna. A quem Deus deu muito no berço, dele exigirá muito em algum momento. Quer dizer, não existe injustiça, ainda que a gente veja a diferença de graus entre os seres humanos. O que Deus quer, né, aquilo que Baha'u'lláh fala em várias epístolas, é que nós, cada ser humano, deve desenvolver o seu potencial, né, as suas potencialidades, as suas capacidades que lhe foram conferidas por Deus, e isso pode ser feito, nós sabemos, seguindo a vontade de Deus, ou uma vez mais, as leis do manifestante de Deus, por amor a Ele. Vou ler alguns textos de Baha'u'lláh que mencionam a palavra destino e que mostram o destino tanto individualmente como coletivamente da humanidade.
primeiro texto de Palavras Ocultas, Bahá'u'lláh fala: teu paraíso é o meu amor, teu lar celestial a reunião comigo. Entra nele e não tardes. Isso é o que te foi destinado em nosso reino nas alturas e em nosso excelso domínio. Dois últimos textos são de seleções de Bahá'u'lláh, seleção dos escritos de Bahá'u'lláh. Ó meus servos, não vos entristeceis se nestes dias e neste plano terreno coisas contrárias aos vossos desejos tiverem sido ordenadas e manifestadas por Deus. Pois seguramente vos esperam dias de extasiante felicidade, de deleite celestial. Mundos santos, espiritualmente gloriosos, se desvendarão diante de vossos olhos. Sois destinados por ele, neste mundo e no vindouro, a participar de seus benefícios, a obter um quinhão de suas alegrias e receber uma porção de sua graça sustentadora. A cada um destes, indubitavelmente, atingireis. E coletivamente, Bahá'u'lláh diz: o tempo predestinado para os povos e raças da Terra é chegado agora. Veja que predestinado é como se fosse no mundo espiritual, era o destino da humanidade, mas ele é chegado agora, quer dizer, agora vai virar destino da humanidade. As promessas de Deus, como as registram as Sagradas Escrituras, foram todas cumpridas. E ainda de seleção dos escritos de Abdu'l-Bahá. Juro pela beleza antiga. Seja minha vida um sacrifício por seus amados. Fossem os amigos compreender que gloriosa soberania o Senhor lhes destinou em seu reino, eles com absoluta certeza sentir-se-iam repletos de êxtase. Ver-se-iam coroados de glória imortal e enlevados e arrebatados pela alegria. Em breve se tornará manifesto quão esplendorosamente a luz de seu generoso desvelo e mercê tem fulgurado sobre seus amados, e que oceano turbulento ele lhes tem agitado nos corações. Então bradarão e exclamarão eles: felizes somos nós, que o mundo inteiro se regozije. E com isso concluímos essa pequena apresentação. Muito obrigado, Jorge. Eu gostaria de lembrar que esse tema de livre-arbítrio, ele é muito bonito no livro Espírito de Fé dos Pré-Jovens. Quem tiver a oportunidade de ler, ele é muito claro, é muito bonito ver como eles conduzem os pré-jovens a entender destino, livre-arbítrio, né? É muito bom. Uma boa noite a todos, muito agradecido pela exposição bastante densa, né? São 30 minutos bastante profundos. E como antropólogo, é muito interessante perceber que nós trabalhamos a dimensão da cultura, né? Como a dimensão das coisas adquiridas, né? Agora, em algum momento, você menciona a questão de grau, né? Quer dizer, tem vários graus, né? E eu pergunto, não dá para você compensar a falta de um grau elevado numa coisa com outros? Por exemplo, você pode ter uma inteligência excelente, mas você pode compensar não ter essa inteligência com outras habilidades, com outros dons, né? Como é que você vê isso, né? E um outro detalhe seria também tem um antropólogo que se chama Malinowski, né? Que ele fala dessas dimensões, né, da vida, dos imponderáveis da vida social, né? Quer dizer, que são coisas que a gente, né?
E também uma observação, quer dizer, essa visão da selvageria, da barbárie e da civilização, né, que é uma visão muito eurocêntrica, né, e que também serviu de justificativa ideológica para a escravização, para a dominação dos indígenas, né? Aí é só muito obrigado, porque realmente muito denso, adorei, agradecido. Obrigado, Fernando, pelas perguntas. Sem dúvida, a gente sempre pode melhorar, né, em qualquer aspecto, através dessa parte da educação adquirida, do treinamento, né, enfim, da educação, de maneira geral. Mas, independente de poder melhorar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me veio à cabeça agora, você como antropólogo. Um grande jogador de tênis, né, o técnico dele, esse jogador de tênis, por exemplo, ele tinha algumas limitações para jogar com a esquerda, né? E ele era muito bom para jogar com a direita, certo? É claro que o técnico dele fazia alguns exercícios para ele dar uma melhorada com a esquerda, para ele não ser muito chucro. Mas ele insistiu muito no ataque pela direita, falou, porque você já tem esse dom pela direita, você tem que aproveitar dele o máximo possível. Então, é claro que a gente pode melhorar, o cara podia melhorar no da esquerda e tudo mais, mas a gente tem que aproveitar aquele potencial para o qual a gente foi, vamos dizer assim, preparado ou nascido. E isso que Abdu'l-Bahá traz, que eu acho que é importante nesse contexto, é que quando fala que não existe essa diferença, não há problema nenhuma na diferença de grau, é porque todo mundo, não apenas todo ser humano, todas as coisas criadas são úteis e são importantes. Tá? Não se pode achar falha porque algumas pessoas têm algumas qualidades acima das demais. Porque, com certeza, essa outras pessoas que têm qualidades abaixo, essas qualidades podem não ser tão importantes para aquela pessoa, mas é muito importante para outras. Né? O que eu quero dizer quando eu falo que isso impacta todas as coisas criadas? Abdu'l-Bahá, por exemplo, ele fala que grau, um dos exemplos que ele dá para falar de grau, são os diversos mundos da existência, que no tempo de Abdu'l-Bahá era dividido em mundo mineral, vegetal, animal e humano. Né? Ele fala, não existe culpa no vegetal por ser de um grau inferior ao ser humano. Mas existe utilidade no vegetal. Na verdade, ele é tão importante que se o vegetal não existisse, o ser humano tampouco existiria. Né? Então, é aí que eu acho que é importante a gente ter essa clareza, né? De que, embora os graus sejam diferentes, todo mundo é importante. E todo mundo tem um papel importante na vida. Né? Existe uma unidade essencial entre todas as coisas. Quando você estava falando aí sobre esse aspecto da selvageria, como Abdu'l-Bahá chamava, obviamente foi um termo que era utilizado muito na Europa, você falou, destacou bem, né? Quando Abdu'l-Bahá está querendo dizer selvagem, ele não está colocando fora de contexto a importância desses povos. Tanto é que muitas vezes Abdu'l-Bahá falava que esses povos, à nossa visão, são chamados de selvagens, mas naquela época o contexto selvagem não era tão forte como agora, né? Mas são importantes. Por exemplo, você como antropólogo, Abdu'l-Bahá, por exemplo, e aliás isso é toda a ideia Bahá'í, né? Não existe diferença de grau entre seres humanos. Isso que é importante. Às vezes a gente pega uma frase isolada num contexto, pode achar que Abdu'l-Bahá está fazendo uma distinção. Não. Abdu'l-Bahá fala que não existe diferença entre os seres humanos. Tanto é que o princípio fundamental da fé Bahá'í é a unidade de todos os povos. Né? E ninguém, um princípio espiritual na fé Bahá'í é que ninguém pode se dizer maior espiritualmente, que é o mais importante do ponto de vista da fé, do que o outro ser humano. Ninguém tem essa capacidade de enxergar isso. Você pode até estar socialmente sob determinado ângulo mais avançado. Isso é uma realidade.
Assim como Abdu'l-Bahá, por exemplo, dizia que na época dele, o Oriente era mais avançado do ponto de vista preparado, com práticas, tal, espiritualmente. E o Ocidente mais avançado do ponto de vista de tecnologia, de ciência e tudo mais, né? E que a união deles seria útil para tirar o melhor de todos os povos, né? Então, não existe, do ponto de vista de Abdu'l-Bahá, uma raça maior do que a outra. Pelo contrário, se a gente for pegar inúmeros textos de Abdu'l-Bahá, ele fala que todos nós somos originários de uma única humanidade, nós devemos ser como uma só família, devemos ser como uma só alma caminhando sobre esse planeta. Enfim, são inúmeras afirmativas dele que apontam para igualdade de direitos e oportunidades, não apenas entre povos, mas entre raças, entre homem e mulher. A inclusão de Abdu'l-Bahá nesse ponto de humanidade é absoluta. Espero ter respondido. A parábola do trem que você citou é de Sim, Abdu'l-Bahá? Esse? é de Abdu'l-Bahá. Ah, perfeito. Nessa parte em que ele falou sobre no futuro, na Idade de Ouro, Abdu'l-Bahá falou que não vai ter crime, não vai ter uma prisão, não vai precisar, porque todo mundo vai ter uma educação espiritual. Então, isso é muito importante. E até eu olho com essas frases de Abdu'l-Bahá, guardião, sobre o educador no futuro, como eles vão agir muito melhor do que nós aqui agora. Dá uma intimação para nós. Como está importante o que nós estamos fazendo para a educação de criança hoje, para pré-jovem, para jovens. O máximo que podemos dar vai ter um efeito incrível. E principalmente no futuro. Ok? Independente de grau, a educação sempre melhora. Agora, pensar numa civilização onde a base é primeiro uma educação espiritual e depois a educação formal, né, que vai transformar, porque embora a gente veja o conjunto, o corpo de leis que Bahá'u'lláh deixou, são leis para fazer a justiça. Mas, mais importante do que um código de leis, Bahá'u'lláh dizia que a importância de seguir essas leis por amor a ele, né, é porque quando a humanidade voluntariamente desejar o bem uns dos outros, né, os seres humanos, isso vai fazer uma grande diferença. E isso começa no berço, na educação, né? É isso que realmente transforma a humanidade, desde cedo, estando nesse ambiente que Abdu'l-Bahá fala que do caráter adquirido, né, sob uma influência boa, a gente pode esperar o quê? Aquele exemplo clássico que se dá, né? Se você pega a árvore, antes dela entortar, né, você coloca um tutor do lado, um bambu, amarra, tá? Essa árvore, enquanto é jovem, enquanto ela é nova, ela facilmente pode ter o seu tronco endireitado. Mas já adulto já é muito mais complicado, né? Porque o tronco da árvore adulta é inflexível e, se forçada, pode quebrar, né? Então, realmente, a perspectiva da educação como um dos princípios de Bahá'u'lláh, um princípio compulsório, né, ele dá uma perspectiva de que nós hoje mal podemos imaginar. Mas é fato, o que a Suzane falou é que a gente já está vendo isso, né? Vários agrupamentos, né? Os Baha'is fornecem material educativo, oferecem a metodologia, mas estão trabalhando ombro a ombro com vários segmentos da sociedade, com vários indivíduos no entorno da sua região de moradia, no seu bairro, para transformar o seu próprio destino, né? Não é uma coisa
imposta, forçada, mas é uma coisa que brota do próprio desejo da comunidade de se transformar, de se educar. Uma coisa assim que me chamou a atenção, uma parte bem assim breve de um dos textos que você apresentou, Jorge. Eu acho que o intuito do texto dizia algo assim: de quem muito recebe, né, será também exigido bastante, né? Exato. Eu acho que existe uma citação semelhante na Bíblia também. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que existe alguma coisa assim semelhante na Bíblia, né? Quem muito Sim, recebe também será exigido é. bastante. E isso para mim faz pensar, né, que a gente muitos de nós, enfim, talvez eu me inclua nessa categoria, né, eu tenho recebido muito em termos de bênçãos, em termos de favores, né? E sempre me faz pensar quando vejo isso, puxa vida, realmente, né, a gente sente um pouco nos ombros alguma responsabilidade também por causa disso, em termos É. do nosso próprio desenvolvimento como pessoas, né? E do que Uhum, a gente tem que demonstrar, né? Do que a gente tem que uhum. ser como resultado daquilo que a gente recebeu. Que se a gente não tivesse recebido tanto, talvez não tivesse essa responsabilidade tão grande, mas um dos problemas é que nós recebemos, né? Não, é sim, e no mundo do jeito que está hoje, né, a gente, em muitas circunstâncias, a gente se vê como um grupo de pessoas privilegiados, mas isso não é para ficar se gabando, Sim, isso é para servir, né? A é, percepção disso é poder servir os outros, é exatamente aquilo que Abdu'l-Bahá falou, né? Para quem muito se deu no berço, quando ele é, fala no berço, quer dizer, você nasceu, quando ele fala berço, não é o berço de uma família rica, que normalmente se fala. Ele está querendo dizer que o seu caráter hereditário, o seu caráter inerente, né? Ou seja, em outras palavras, isso são os nomes e atributos divinos de uma pessoa, certo? São certos poderes, vamos falar assim. isso. Como a inteligência é apenas um que a gente cita, né? Então, assim, como ele disse, a diferença de grau não é passível de culpa de ninguém, né? Mas, por exemplo, um Einstein, que ganhou um QI bastante elevado, se ele não tivesse descoberto, certo? Ah, ah, as teorias dele, né, de gravidade e tudo mais, certo? Ele seria culpado, porque ele foi dotado de uma capacidade imensa. Isso é só um exemplo extremo. Ou como Paulo, como cristão, certo? Se ele não tivesse feito as coisas que ele fez, ele seria culpável, porque ele foi dotado de capacidades espirituais poderosíssimas. Então, dessas pessoas se espera o máximo. E todos nós, certamente, em doses maiores ou menores, nós ganhamos todos esses poderes, certo? Alguns manifestam outros poderes mais do que outros, mas a visão que a fé Bahá'í traz de cada ser humano é que cada ser humano é uma expressão de todos esses nomes e atributos divinos, né, que a gente fala de poder, de justiça, de misericórdia. Agora, o que nós fazemos com isso? Se através dessa educação, né, ou do caráter adquirido, nós melhoramos isso, nós reforçamos isso, tudo bem, isso vai levar-nos ao nosso desenvolvimento, que é isso que Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá chamam de paraíso, aproximação deles, né? Agora, se nós menosprezamos isso perante a vida e nos apegamos às coisas mais supérfluas e tudo mais, nós nos vemos prejudicados nesse nosso desenvolvimento. Obrigado, Jorge.